a gente vai dar início hoje a uma série nova que vai rolar nesse mês. Dose dupla aí e tal, enfim. O tema da nossa série é Vícios, dos prazeres da destruição. Então a gente vai falar sobre alguns vícios que todos nós estamos sujeitos. Quais são as maneiras para a gente se livrar disso, como o Evangelho responde. Então essa é a pegada de toda essa série desse mês aqui que a gente vai trabalhar. E aí, eu não vou repetir isso nos outros dias, mas eu preciso iniciar falando isso. O que eu gostaria de dizer é que o Evangelho, o que a gente prega sempre, que o tempo todo, o Evangelho ele não é algo que lida com o relativo. O Evangelho é algo que lida com valores absolutos. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de denominação, não é isso que eu estou falando. Estou falando que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, daqui a pouco a gente vai falar toda ela, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem que lida com relativismo. Por que eu estou falando isso? Porque nós, principalmente nós ocidentais, muito pela influência do iluminismo, que é importante o bem-estar do homem e tudo mais, tal, nós temos dificuldade, e eu me incluo nisso, muitas vezes nós temos dificuldade em conversar sobre questões que envolvem valores absolutos, inegociáveis. Não é o que eu acho, é isso. Independente do se eu acho o contrário. Nós temos dificuldade de lidar com isso. As pessoas, não é nós, igreja, as pessoas, a nossa sociedade tem uma dificuldade imensa, eu me incluo nisso, de lidar com questões absolutas, com verdades absolutas. Por quê? Muito por causa do iluminismo, que a partir daí vem todo um foco no relativismo, e aí isso também nos influencia. Nós somos influenciados por isso. Queira você, não, você tem um pouco de influência disso, nós temos um pouco. Mas, tudo que nós vamos falar aqui, nesses dias, isso serve para a galera que assiste os nossos vídeos na internet e tal. Talvez, grave isso, tudo que nós vamos falar aqui, talvez vá de encontro alguns costumes seus, algumas tradições suas, alguns achismos seus, alguma cultura, algumas questões culturais suas, mas que mesmo que vá de encontro a algumas realidades suas, como eu disse, de achismo, que talvez vá de encontro porque o Evangelho lida com valores absolutos. E aí algumas coisas talvez vá mexer com a gente, como mexeu comigo. Não pense vocês que quando é algo que assim, para mim é pré-requisito. Quando eu sento para pensar e começo a orar e coloco alguma coisa no papel sobre mensagem e tal, para mim é pré-requisito aquilo falar comigo, aquilo ir de encontro a mim. Muitas vezes vai de encontro às minhas realidades e muitas vezes me massacra, muitas vezes me coloca contra a parede e falo, poxa, está errado, está tudo errado na minha vida e tal. Então, por quê? Porque a gente está falando aqui coisas a respeito do Evangelho, valores absolutos do Evangelho. Eu quero também aproveitar para dizer aqui, isso talvez vai até mais para quem vai assistir a gente na internet, eu quero dizer aqui que essa é uma série que tem a ver com o nosso grupo aqui. Eu preciso dizer isso, que as coisas que nós vamos passar aqui, que nós vamos conversar aqui, são princípios que nós, enquanto comunidade presbiteriana Vinhedo, queremos passar para o nosso grupo, para vocês que estão aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque, mais uma vez, porque talvez vá de encontro a muitas tradições, a muitos costumes e tudo mais, e aí meu amigo que vai assistir
fique com o que o seu líder falar. Não se rebele. A gente quer abençoar a vida de quem assiste, mas eu preciso pontuar isso, que nós vamos falar aqui de princípios e realidades que nós, da comunidade presbiteriana Vinhedo, interpretamos, oramos e achamos que são princípios bíblicos para vocês aqui. Se vai influenciar outras pessoas, Deus é que sabe. Mas, porque talvez a gente vá mexer, e é normal isso, nós respeitamos isso, ok? Todos os assuntos que nós vamos tratar aqui. Falar de birita, álcool, goró, cachaça, é como pisar em ovos. Você já tentaram pisar em ovos? Nunca, né? Mas você já ouviu esse ditado, né? Assim, não sei o que, é como pisar em ovos. Por quê? Eu também nunca tentei, mas eu imagino que para você pisar em ovos sem quebrar, primeiro deve ser impossível, sei lá. Mas deve ser um negócio assim, cheio de cuidado. Falar de bebida alcoólica, falar do álcool e tal, dentro das igrejas hoje, e isso não é só hoje, tá? Eu cresci também vendo as pessoas lidarem com esse assunto pisando em ovos. É meio que aquela coisa assim, vamos falar, o que você acha de bebida alcoólica? Não fala isso, não. Todo mundo tem medo, corre, se esconde e tal. Eu cresci assim, mas a gente precisa falar. A gente precisa falar sobre. Sabe por que a gente precisa falar sobre? Porque o álcool, a bebida alcoólica, é algo que inevitavelmente está presente na sua vida, na minha vida, na vida da sociedade, independente se nós frequentamos igreja, somos discípulos de Jesus ou não. Principalmente vocês, aí volto a repetir, vocês jovens, adolescentes, né? O álcool, a bebida alcoólica está presente em várias esferas da sua vida, queira você ou não. Na sua escola, na sua faculdade, na festa de aniversário que você vai de um amigo seu, num casamento que você vai, e enfim, o tempo todo está presente. E aí, por que a gente não vai falar sobre isso? Não, nós vamos falar sobre isso. Por quê? Porque o álcool, a bebida alcoólica, é algo que pode viciar pessoas. Eu já vi pessoas nascerem na igreja e hoje serem alcoólatras. Então, por que a gente não fala sobre esse negócio, sobre essa desgraça na vida de muitas pessoas? Então, nós vamos falar. Agora, eu preciso também pontuar aqui que essa não é uma palestra relacionada com saúde pública. Ok? Sim. Eu não vou vir aqui dar uma palestra como, né, as palestras pro AA lá, para os alcoólatras anônimos, tal, que vai no médico, vai no psicólogo, no psiquiatra e tal. Eu vou falar sobre, sei lá, em determinado momento aqui sobre saúde e tal, doença, mas eu não vou entrar em detalhe disso, eu não vou, até porque eu não sei, eu estaria fazendo algo que eu não sei. Então não é uma palestra de saúde pública que envolve o álcool, tá? É fato, é pontual que o álcool, né, é um desastre na vida de muitas pessoas, de famílias, e enfim, né, e mata pessoas e tudo mais. Só que eu não vou ficar aqui dando uma palestra de saúde pública, porque eu não sei fazer isso. Tá? Eu não sei fazer isso. Mas o que nós podemos fazer, e é o que é o nosso objetivo aqui, é entender como discípulos de Jesus nós devemos lidar com esse assunto. Álcool, bebida alcoólica, cerveja, sei lá, vinho e outras. E aí, para isso, a gente vai recorrer a quem? A sabedoria bíblica, o que a Bíblia diz. E aí eu quero mostrar para vocês 3 textos que se encontram no livro de Provérbios. 3 textos. Se você puder, grife esses 3 textos na sua Bíblia. Ou se você não trouxe sua Bíblia, está no seu celular, anota aí de alguma forma, mas grifa isso. 3 textos que fala claramente a respeito de bebida alcoólica. Tá? Então, o nosso objetivo aqui hoje é entendermos um pouquinho o que a Bíblia, o que a sabedoria bíblica diz
e o que ela não diz sobre o álcool, sobre a bebida alcoólica. E como a gente lida com isso no nosso dia a dia? Basicamente isso. É perceber e ver o que a Bíblia diz e o que ela não diz. E como nós lidamos com isso. E como nós devemos lidar com isso. Então, o primeiro texto que eu quero mostrar para vocês se encontra em Provérbios 20, versículo 1. O texto diz assim: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Ponto. Um texto. Outro texto se encontra também em Provérbios, agora passa sua Bíblia um pouquinho para frente, capítulo 23, versículo 19 a 22. Provérbios 23, 19 a 22. O texto diz assim: ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Então, mais um texto. Agora, ainda no capítulo 23, agora no versículo 29, diz assim: de quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo escorre suavemente. No fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. Você já pensou isso? Está conseguindo imaginar isso? Tentei ficar imaginando isso. Falei, caramba, fiquei tonto só de imaginar. E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram-me, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez. Isso era doidão mesmo. Então, esses três textos, ok? A gente vai ficar nesses três textos aqui por enquanto. E aí eu quero mostrar, baseados nesses três textos, o que a Bíblia diz sobre bebida alcoólica. O que a sabedoria bíblica diz? Em primeiro lugar, a sabedoria bíblica diz que a bebida alcoólica pode gerar confusão. Olha o primeiro texto que diz: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. A bebida fermentada, o vinho, a bebida alcoólica, provoca brigas. Um negócio que foi escrito há muito tempo atrás. E aí eu pesquisei na internet sobre as mulheres que procuram vai na delegacia, né, quando são espancadas. E aí eu encontrei que em mais de 70% dos casos, elas relatam que os maridos estavam bêbados, estavam alcoolizados. Vamos esquecer agora esse assunto família. Quantas vezes você mesmo talvez já não passou na rua, ou foi em alguma festa, ou alguma coisa do tipo, e viu estourar uma briga. E aí quando você vai ver, como que os brigões estão? Bêbados. O vinho, a Bíblia diz que a bebida alcoólica pode gerar confusão. Segunda coisa que a Bíblia diz sobre a bebida alcoólica: a bebida alcoólica pode gerar ou pode levar à miséria. O texto diz assim, que nós lemos lá em Provérbios 23, capítulo 20, versículo 22: pois os bêbados se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Miséria. Talvez você conheça casos assim. Se você for perguntar, ou se você fizer uma varredura aqui em Vinhedo, ok? Aqui em Vinhedo, dos mendigos bêbados, né?
alcoolizados o tempo todo, dormindo na rua, se vestindo de trapo, na miséria. Muitos deles têm famílias, muitos deles já trabalharam, muitos deles não precisariam estar na situação cristã. Isso é fato. Muitas pessoas que procuram o AA, procuram quando já estão na miséria, muitas vezes levado por algum parente, porque a pessoa já saiu de casa, já vive suja na rua, jogada na rua, vestido de trapo, na miséria. E a sabedoria bíblica diz que os bêbados empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Então a Bíblia diz que a bebida alcoólica pode gerar miséria. Terceira coisa que a Bíblia diz: a bebida alcoólica pode gerar tragédias. Olha só, esse provérbio mexeu demais comigo. Provérbio 23, a partir do versículo 29. Olha só o que diz: de quem são os ais, de quem as tristezas, e as brigas de quem são, e os ferimentos desnecessários. Eu já devo ter perdido, daqui de cabeça, sem fazer força, uns 5 conhecidos meus, que bateram de carro bêbados. Saíram de festa bêbado, bateu de carro, morreu. Ou outros que saíram de festa bêbado, bateu de carro e... Eu me lembro de um, quando eu estava no ensino médio. Tá? Ele não morreu, mas até hoje todo ficou cheio de sequela. Ficou no hospital em coma meses, saiu cheio de sequela. Eu conheço pessoas próximas a mim que Deus já livrou, já capotou de carro, arranhão e tal, Deus livrou. E aí, por quê? Olha o que o provérbio diz: de quem são essas coisas todas? Dos que se demoram bebendo vinho, do que andam à procura de bebida misturada. O álcool está entre as maiores causas de acidentes fatais no trânsito. Isso é pesquisa. Está entre os maiores casos de acidentes fatais no trânsito. Agora, eu queria ver se vocês pegaram um detalhe que todos esses textos nos mostram. O que vocês acham aí? Todos esses textos deixam um detalhe que é importante para a gente aqui, para a gente entender o que a sabedoria bíblica não diz sobre a bebida alcoólica. A gente fala que aqui se demora no álcool e bebe demais. Exatamente. Olha só o que os 3 provérbios dizem para nós. O primeiro: o vinho é zombador, provoca brigas, não é sábio deixar-se dominar por eles. Ponto. O outro que nós lemos: ouça, meu filho, guie seu coração no bom caminho, não ande com os que se encharcam de vinho. Não é tomar banho, não. É quase isso também. Bebe, toma banho, faz tudo. Aí, ó: pois os bêbados empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Terceiro que nós lemos, dos ais, das tristezas, das brigas, dos ferimentos desnecessários. De quem? Daqueles que demoram bebendo vinho e que andam à procura da bebida misturada. É importante a gente falar isso para nós entendermos aqui. Então, só para pontuar aqui, o que esses 3 textos têm em comum? Ambos estão de uma forma muito clara e nítida nos mostrando que essas consequências elas estão diretamente ligadas ou à embriaguez ou ao vício. Está muito claro nesses 3 provérbios que nós lemos aqui. Ok? E aí, isso vai nos levar a pensar então sobre o que a Bíblia não diz a respeito da bebida alcoólica. E aí, nesse ponto aqui, sem querer, eu não quero isso de forma alguma, já falei no início, mas talvez possa gerar algum tipo de polêmica. Mas eu não posso dizer, através da sabedoria bíblica, que a bebida alcoólica por si só é pecado. A sabedoria bíblica não diz que ingerir bebida alcoólica é pecado. Vou repetir. A sabedoria bíblica não diz que ingerir bebida alcoólica é pecado.
Ok? Não diz. Mas ela mostra que em alguns casos, ou que ela pode vir a se tornar pecado. Por isso que eu falei que o Evangelho lida com valores absolutos. Não é talvez, é sim, a bebida alcoólica, aquele que o ingere, em alguns casos, pode, de acordo com a Bíblia, a mesma Bíblia que não me deixa dizer que ingerir bebida alcoólica é pecado, em alguns casos, ela me deixa de forma muito clara e à vontade para dizer que sim, é pecado. Está errado, não está certo, desagrada a Deus, é rebelião. Quando? Até agora foi legal. Quando que ela diz que é pecado? Porque isso é importante para nós. Okay? É importante para nós, enquanto discípulos de Jesus, entendermos quando é que eu estou em rebelião, quando eu estou em desacordo com a vontade dele para a minha vida. E no que diz respeito a esse assunto, nós vimos de forma clara e objetiva o que a Bíblia diz que a bebida é e o que ela pode gerar. Isso tem que gerar medo na gente, temor, tá? Medo. Eu não quis colocar foto aqui, ok? Porque foto aqui de acidente causado por bebida é gente sem braço, é coisa do tipo assim. Coisa do tipo assim. Então não quis. Mas então é importante para nós entendermos agora quando é que eu estou em desacordo com a vontade de Deus sobre a minha vida no que diz respeito à bebida alcoólica. Primeiro lugar, quando você é menor de idade, pode balançar na cadeira, eu também já balancei, mas é. Romanos 13, alguns trechos do versículo 1 e 2 diz assim: todos, Paulo está falando para a igreja, devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus. Então, logo, se no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que menor de 18 anos não pode ingerir bebida alcoólica, se eu faço isso, enquanto discípulo de Jesus, eu estou em desacordo com Jesus. Logo, eu estou em pecado. E aí, pela primeira vez eu tive a curiosidade de procurar assim, mas por que essa idade? Por que 18 anos? Porque nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que são 21, mais ainda. Mas por que 18 anos no Brasil? E aí eu recorri à medicina. Eu encontrei no Dr. Google lá, rapidinho e tal, uma entrevista com uma médica, especialista na área. E aí, o que a medicina diz a respeito disso? Olha só, especialistas afirmam que antes dos 18 anos, definitivamente, o corpo de um jovem não está preparado do ponto de vista de maturação cerebral e funcionamento hepático, fígado, para receber bebida alcoólica no organismo. Isso aqui não é a Bíblia que está falando, porque isso aqui é medicina, é ciência. Tá? Porque senão tem gente, é povo bitolado, tá vendo? Crente. Não, a medicina está falando isso. Tá? Que um jovem abaixo, até os 18 anos, não tem a sua maturação cerebral formada. Ela está em formação. E o funcionamento hepático para receber bebida alcoólica no organismo. Olha só, diferentemente do que acontece com um adulto, a bebida é metabolizada de outra forma no jovem, até 18 anos. E por isso pode causar prejuízos físicos, cognitivos e comportamentais distintos. A médica psiquiatra Marta, diretora técnica da Divisão de Saúde do Centro de Referência do Álcool, Tabaco e Outras Drogas, acredita que existe uma permissividade na cultura brasileira no sentido dos pais consentirem que os filhos provem precocemente. Olha o que ela diz:
O cérebro, a informação, é muito suscetível a estímulos químicos que o sensibilizam para o resto da vida. E daí vem a chance de desenvolver uma dependência. Assim, a precocidade do consumo é um dos fatores que podem levar ao uso crônico, ao vício, dos prazeres à destruição. Quanto mais cedo se começa, maiores as chances. Concorda a psiquiatra Renata Cruz Soares de Azevedo, que coordena o ambulatório de psiquiatria de substâncias psicoativas do Hospital das Clínicas da Unicamp. No tocante ao sistema nervoso central, que envolve questões emocionais e psicológicas, especialistas são enfáticos ao dizer que o jovem ainda está estabelecendo sua personalidade e qualquer substância que altere o seu comportamento pode ser prejudicial nesse momento de formação. Uma das principais consequências é o afrouxamento do freio social, o que faz com que o adolescente se envolva em situações que sóbrio não assumiria, tais como atividade sexual de risco, acidentes de trânsito, mesmo com pedestres e violência. Aí olha só o que um psiquiatra diz. Isso que eu disse aqui agora, acontece também com adulto. Mas no organismo do jovem fica muito mais potencializado. Juntando isso, que o texto que eu li diz que as leis e que as autoridades são servas de Deus, enquanto elas cumprem aquilo que é de acordo com Deus, nós devemos segui-la. E ao não seguir, eu estou em desacordo, em pecado. Então, você como brasileiro, que reside aqui no nosso país, abaixo de 18 anos, que ingere bebida alcoólica, está em pecado. E a ciência, a medicina, mostra a importância de ser essa idade, 18 anos. Então, a Bíblia diz que o menor do Brasil, de 18 anos, que ingere bebida alcoólica, cristão, está em pecado. Segunda coisa, quando é que é errado? Ao ficar embriagado. Então, para você que já tem acima de 18 anos, tal, tudo mais, a embriaguez é pecado. Gálatas 5, 19 e 21 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. Aí olha só as obras da carne que são manifestas, desse ambiente, do governo, tá? Do reino de Satanás. Olha só quais são as obras: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Embriaguez, eu os advirto, Paulo está falando, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas, aqueles que praticam a embriaguez, olha o que Paulo está dizendo, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. A bebida alcoólica é pecado? Não, mas ela pode se tornar quando, se eu tenho menos de 18 anos no meu país, ou se eu ficar embriagado, estou em pecado, estou em desacordo. As Escrituras estão dizendo que não herdarão o reino de Deus. Terceiro caso, no qual a bebida alcoólica se torna pecado, rebeldia, quando o álcool se tornou um vício, quando não consegue mais ficar sem. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês não sabem, de novo Paulo falando, a mesma coisa, ó, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Aí olha os perversos. Não se deixem enganar. Tem uma lista, ok? Mas para não criar outras polêmicas, vou dar
Vou só mostrar a referência que fala do que a gente está conversando aqui. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras. Aí eu botei 3 pontinhos aqui, porque tem mais um monte. Mas aí ele coloca no meio disso aí, nem os alcoólatras herdarão o reino de Deus. Nem os alcoólatras herdarão o reino de Deus. Aí eu, pesquisando lá também no Dr. Google, eu encontrei uma pessoa conhecida que também tinha uma curiosidade que eu sempre tive. Dr. Drauzio Varela, do Fantástico lá, o carequinho. Ele tinha a seguinte pergunta: quando alguém se torna um alcoólatra? E aí ele foi procurar um especialista, não foi ele que respondeu. Um especialista que chama Ronaldo Laranjeiro, não conheço. Olha o que ele diz. A dependência se caracteriza pelo uso regular de álcool em grandes volumes. Esse procedimento indica que a pessoa já se tornou tolerante e não bebe mais pelos efeitos agradáveis que a bebida possa provocar. Bebe porque precisa. Se não o fizer, fica irritado. Quem se vangloria de beber, olha o que ele diz, hein? Quem se vangloria de beber 5 doses de vodka, de uísque, 10 latinhas de cerveja, sem ficar bêbado, e está achando que está bombando, irmão, fica preocupado, porque o bicho está pegando para o seu lado. É um grande sinal de que o seu organismo já está se adaptando ao álcool e você está se tornando um viciado. Não sou eu que estou dizendo de novo, é um cara que é médico que está falando isso aqui. Quando ele se torna um vício, ele é pecado. Não herdarão o reino de Deus, os alcoólatras. Quarta maneira com a qual o álcool se torna errado, pecado, rebeldia. Quando o consumo feito por você leva alguém a cair, ou a criar bloqueio com o Evangelho. Quando o consumo feito por você leva alguém a cair, ou a criar bloqueio com o Evangelho. 1 Coríntios 10, 32, o apóstolo Paulo diz assim: não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Exemplo prático: você quer evangelizar alguém da sua família ou um amigo seu, com o qual teve a vida destruída por causa da bebida alcoólica. Nós vimos que ela destrói. Então, Deus colocou no seu coração, você quer evangelizar aquela pessoa. O que destruiu a vida dela? Qual foi o meio pelo qual o diabo destruiu a vida dela? O álcool. E aí ela vai na sua casa: ô irmão, beleza, vamos tomar uma cervejinha comigo. O cara teve a vida destruída por causa do álcool. E aí você pode servir como pedra de tropeço para esse cara. Você pode fazer alguém que talvez já tenha aceitado o Evangelho, já se converteu, mas o cara é eternamente, ou enquanto ele viver aqui, é alcoólatra. Você sabia que o alcoólatra é assim? Vocês sabem disso. Muitas igrejas, vocês sabiam que o cálice da Santa Ceia era servido de vinho de verdade. Muitas igrejas passaram a servir o suco de uva, porque isso já é recente, né? Porque a ciência descobriu que o alcoólatra ele nunca deixa de ser alcoólatra. E você sabia que tem pessoas que não podem temperar salada com vinagre, porque sente o gosto do álcool, e aí a memória volta de novo a ser a memória de um viciado. Igrejas deixaram de servir o cálice da Santa Ceia com vinho, com álcool, okay? Passaram a ser suco de uva, porque pessoas podem se converter, um ex-alcoólatra, né, no sentido de alguém que não bebe, que está em tratamento, está em abstinência, e aí vem na hora da ceia, toma um vinzinho. O cara vai sair daqui, vai aqui para o hamburguinho encher a cara, ou para o bar da frente. E é isso que acontece. Então, meu irmão, se você está servindo, se a forma de você lidar com a bebida, né, se alguém
vê você bebendo, alguém que você quer evangelizar, ou alguém que você está discipulando, que você está caminhando junto, alguém que tem problema, que já teve problema com isso, cara, você vai acabar com a vida da pessoa. E aí você está em pecado. Você está errado. E aí você está errado. E aí entra uma coisa aqui que às vezes falta para a gente: prudência, sabedoria. Por isso que a gente tem que ter cuidado com isso aqui. Quando é o último ponto aqui? A gente poderia ficar conversando sobre isso um tempão, mas vou dar um último. Um último ponto que, através desse estudo aqui, eu percebo nitidamente que o álcool pode vir a se tornar pecado quando, por fatores específicos, afeta a sua saúde, mesmo que em pequenas quantidades. Já é comprovado que algumas doenças, pessoas geneticamente nascem com a probabilidade de tê-la. Ok? E o álcool, ele pode ser um potencializador ou um start para essa doença aflorar na sua vida. E aí, se você sabe disso, e mesmo assim faz, mesmo assim consome, você está em pecado, está errado. Por quê? Porque as Escrituras dizem que o nosso corpo, isso aqui, ó, é templo do Espírito Santo. Então, se eu estou fazendo dele algo que vai destruir o meu corpo, eu estou em pecado, está errado. E aí, algumas doenças que o álcool está diretamente ligado: câncer, hepatite, cirrose. Um parênteses aqui, eu já soube de um caso, eu não consegui encontrar isso, mas eu já soube de um caso de uma pessoa que teve cirrose e bebia um vinhozinho no final de semana. Pô, mas cirrose não é para o cara que enche a cara todo dia e tal, para o viciado, para o alcoólatra? Eu também achava isso. Mas o cara já tinha uma probabilidade grande de ter, o álcool potencializou isso. Gastrite, úlcera, danos cerebrais irreversíveis, problemas cardíacos, má formação congênita, no caso das gestantes, déficit de atenção, perturbação mental e etc. Olha só, isso aqui não sou eu que estou dizendo, ok? As Escrituras nos embasam a afirmar isso aqui. Nesses casos, o álcool se torna pecado. Está errado. É rebeldia. É andar contra a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero encerrar dizendo para vocês que a bebida alcoólica pode se tornar uma desgraça para a vida de muitas pessoas. E torna. Muitas pessoas perdem as vidas, famílias são destruídas por causa do álcool, por causa da bebida alcoólica. Isso não é sensacionalismo, isso é real, é fato. Os maiores números de destruição em lares, de acidentes, está relacionado ao álcool, à bebida. Quando ela é utilizada de forma descontrolada. De forma descontrolada. Quando o álcool se torna um Deus, e ele se torna para a vida de pessoas, que levanta, a primeira coisa que faz é querer o álcool, que não pode sentir o cheiro, que não pode ver. Quando ele se torna um Deus, ele se torna algo que veio para matar, roubar e destruir. Ele se torna instrumento de Satanás na vida das pessoas. O álcool pode levar pessoas à destruição. Mas o apóstolo Paulo nos orienta de uma forma brilhante a não entrarmos nessa. Esse texto, a ênfase desse texto não está, que tem gente que pega esse texto e fala, está vendo? É pecado beber. A ênfase desse texto não está isso. Paulo está falando aqui sobre ser cheio do Espírito Santo. Mas aí, a gente pode pegar isso aqui como uma chave, ou um macete que Paulo nos dá para a igreja, para que o álcool não vire
esse objeto de Satanás, de destruição na vida de pessoas. Ele fala assim: não se embriague com vinho. Mas é a contrapartida dele: ser cheio do Espírito. Por que ele está falando isso? Ele está falando que quem tem que dominar a sua vida é o Espírito Santo de Deus que habita em você. É isso que Paulo está falando. Quem domina a sua vida é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Ele tem que fazer isso de tal forma que o álcool faz na vida de uma pessoa que está embriagada. O que o álcool faz na vida de uma pessoa que está embriagada? Faz o que quer. Faz o que quer. Porque a pessoa não tem controle de si mesma. Ao ponto de numa reta, com 3 pistas, conseguir subir, não sei nem aonde, bater o carro, capotar e morrer. O álcool faz com a pessoa embriagada o que ele quer fazer, através da ação de Satanás que veio para matar, roubar e destruir. Mas aqueles que têm a vida cheia do Espírito de Deus, do Espírito de Deus que é derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, a partir da morte e ressurreição de Jesus na cruz, esse Espírito que pegou tudo isso que o pecado, que a nossa rebelião causou na nossa vida, distorceu tudo isso, coisas que não eram para ser assim, coisas que eram para ser perfeitas, puras, santas, comunhão plena o tempo todo, coisas que o pecado distorceu, que a nossa rebeldia distorceu. Jesus viveu a nossa vida perfeita, plena, em plena satisfação a Deus, em plena obediência, e morreu, e Ele levou sobre Ele os nossos pecados, a nossa rebeldia. E quando Ele ressuscitou, Ele prometeu que Ele derramaria sua vida, o Espírito Santo, sobre nós, sobre aqueles que se rendem a isso, a essa verdade. E aí, esse Espírito que Paulo está falando assim, esse Espírito tem que dominar o corpo de vocês. Dominar o corpo de vocês. Como pastor de vocês, eu não posso dizer que a Bíblia diz que a bebida alcoólica é pecado. Eu não posso dizer isso. Mas eu posso dizer que ela pode ser. Nós vimos que em alguns casos ela é. A nossa comunidade aqui específica, a CPV, no que diz respeito a esse assunto, é uma comunidade temperante. O que é uma comunidade temperante? Se você procurar no dicionário, a palavra temperante é aquele que é sóbrio no consumo de bebidas. Aquele que é sóbrio no consumo de bebidas. Sobriedade tem a ver com controle. Tem a ver com controle. Quem fala para mim que se eu tomar uma taça de vinho e perco o controle do meu corpo, das minhas ações, está mentindo. Porque eu tomo uma taça de vinho e não perco o controle das minhas ações. Eu sei muito bem o que eu faço. Você nunca vai ver em festas, em programações da nossa comunidade, bebida alcoólica. Ok? Você nunca vai ver. Num acampamento, num jantar da igreja, você nunca vai ver isso. Por quê? Porque se tiver alguma pessoa lá que tem problema com isso, ou que para ela não faz bem, não quer e tal, a gente vai escandalizá-la, vai ser pedra de tropeço. Então, você nunca vai ver. Mas a nossa comunidade é uma comunidade temperante, que lida com a bebida alcoólica de forma sóbria. Ok? Existe, qual é o oposto disso? As comunidades que são abstêmias. O que é uma comunidade abstêmia? Que não bebe bebida alcoólica. Ok? E a essas nós respeitamos. Ok? Nós respeitamos. A gente não quer, não obriga ninguém a ser igual a nós. E é isso mesmo. E por isso que no início eu falei, essa é uma mensagem para vocês, para a gente aqui da nossa comunidade. Tá? Então existem essas duas. A nossa igreja é isso. Agora, para que nós sejamos sóbrios em nossa forma de lidar com a bebida, nós devemos ser, o que Paulo mostra para nós? Cheios da vida de Jesus, do Espírito Santo. Por quê? Porque aí quem vai dominar o nosso corpo é a vida de Jesus. É o Espírito Santo que habita em nós. Então, é um momento para você refletir. Sabe por quê? Se a nossa busca não for por ser cheio do Espírito Santo,
a gente vai dar margem para a nossa busca, então, nesse assunto específico, a nossa busca ser por completar 18 anos, porque eu não vejo a hora de tomar uma cerveja, de tomar um vinho e tal. E aí tem alguma coisa errada. Se você está doido para fazer 18 anos por causa disso, tem alguma coisa errada. Queira ser cheio da vida de Jesus. E aí eu gostaria de deixar algumas orientações práticas para nós. Algumas orientações práticas para fechar aqui, a respeito desse assunto. Primeira orientação prática. Nunca consuma bebida alcoólica para ser aceito por um grupo. Ok? Nunca consuma bebida alcoólica para ser aceito num grupo. Se um grupo de amigos seu diz que para você ser a pessoa legal e aceita você tem que beber, não sai fora desse grupo. Sai fora desse grupo. Nunca faça isso para ser aceito num grupo. Outro, nunca sinta-se obrigado a experimentar e principalmente a gostar de bebida alcoólica. Você não é obrigado a experimentar. Porque pode ser que você chegue aí com seus 18, 19, 20 e tal, você não quer experimentar. Você não se sinta obrigado a experimentar para ver se vai gostar ou não. Ok? E principalmente, se você experimentou, não se sinta obrigado a gostar. Pode ser que você nunca goste. E ok, melhor que seja assim. Não se sinta obrigado a experimentar. Mesmo que não seja errado. Mesmo que seja na hora, beleza, tudo certo, eu posso. Ok, eu tenho domínio sobre o meu corpo, eu sou maior de 18 anos e tal. Mas eu não quero. Então está tudo certo. Não se sinta obrigado a experimentar. Outra orientação. Se existe um histórico triste em sua vida relacionada à bebida, é melhor que você nunca consuma. Então, se na sua família, de repente você tem um histórico aí de sua mãe, ou de seu pai, ou de um tio seu, que é alcoólatra, que já perdeu tantas coisas por causa da bebida, que você já viu de repente bater na sua mãe, ou alguém próximo a você e tal. Você pensa na bebida alcoólica e por ela ser afetada, né, pela presenteira, má, pelo diabo, talvez ela tenha sido utilizada na vida de alguém da sua família como objeto de destruição. E é comum que isso exista. Então, a minha orientação para você é, cara, não se envolva com isso. Ok? Não se envolva com isso. Se existe em sua família algum caso de alcoolismo, cara, olha só, seja prudente. Okay? Seja prudente. Eu li um artigo sobre isso eu li um artigo, não citei ele aqui, mas eu li um artigo ontem sobre isso. Que alguns médicos, algumas linhas da medicina, de pesquisa, eles dizem que a questão do alcoolismo, ele pode estar diretamente ligado a fatores genéticos. Então, ou seja, se minha mãe foi alcoólatra, tal, pode ser que eu tenha algo na minha genética que seja relacionado a isso. Então, a maneira de você lidar com isso, na dúvida, não aposte. Seja prudente. Seja prudente. Não queira. Não experimente. Outro aspecto prático, orientação. Nunca teste o seu limite. O álcool é uma droga que causa dependência. Nunca teste o seu limite. Então, cara, chegou a hora de você, sem pressão, no lugar certo, de repente com seu pai, na sua casa e tal. Já é maior de 18 anos, enfim, já tem controle da sua vida, é cheio da vida de Jesus, Jesus é o seu Deus. E aí, de repente você experimentou tal, gostou. A minha orientação é, nunca teste o seu limite. Nunca. Porque isso acontece, tá? Na roda de amigos. Vamos ver até quando consegue beber e tal. Nunca teste o seu limite. O álcool não é para você se embriagar dele, porque senão você vai estar em pecado. Ok? Outra orientação.
Seja discreto. Ser discreto não significa ser hipócrita. Por que eu estou dizendo isso aqui? Essa questão de ser discreto. Porque, olha, se você perguntar, Pedro, você acha legal na hora certa, depois de todos aqueles pré-requisitos e tal, pô, vou para qualquer lugar tal, e vou lá, peço uma garrafa de cerveja e tal, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa e tal. Cara, eu já fiz isso, ok? Eu já fiz isso. Eu confesso para você que depois desse estudo aqui, eu repensei totalmente. Não acho correto. E isso não é hipocrisia. Isso é ser discreto. Ah, então você está dizendo que tem lugares para isso? Tem lugares para isso. Tem pessoas para você compartilhar disso. Seja prudente, seja discreto. Não é hipocrisia. Não se julgue mais cristão do que quem diz que gosta ou vice-versa. Isso também eu já vi acontecer muito. O cara que não consome bebida alcoólica, tal, e aí ele olha para o outro, e o cara ele bebe, pô, sou muito mais crente que ele, então. E vice-versa também não. Pô, eu sou tão seguro da minha vida, Deus é o meu Deus, cara, Jesus me enche, tal, por isso eu posso beber tranquilo. O cara ali não bebe, pô, eu sou muito mais crente que ele. Nenhum dos dois casos, é a sua vida com Deus. Não importa a pessoa que está do seu lado em relação a isso. Ok? Não tem a prática de consumir bebida alcoólica em grupos onde as pessoas não têm limites. Isso aqui é um troço perigoso. Sabe por quê? Vou te falar por quê. Porque se você está num grupo de pessoas que não tem limites, que bebe até não aguentar mais, vai chegar uma hora, ou vão acontecer duas coisas. Ou você vai parar de andar com aquelas pessoas, ou então você vai começar a ficar chapadão também. Porque a pior coisa que existe no mundo é você ficar no meio de um grupo de pessoas, está todo mundo bêbado, chapado, só você lá legal, só você bem, sob controle. Então, duas coisas, ou você vai sair fora do grupo, ou então você vai começar a fazer a mesma coisa. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é reveja com o grupo de pessoas que você está sentando para de repente tomar um vinho e tal. Porque isso é perigoso. As influências. E assim acaba a nossa primeira mensagem da nossa série. Eu queria terminar mais uma vez dizendo: isso aqui, ou melhor, não falei isso, isso aqui não é, anote isso, uma apologia ao consumo de bebida alcoólica. Não é. Agora, você não vai deixar de ser mais crente ou menos crente se, na hora certa, dentro daquele quadro ali de valores, né, você de repente sentar com seu pai, com sua mãe, tomar um vinho. Agora, existe um quadro de valores bíblicos para você lidar com isso. Ok? E sabe onde vai estar a diferença? Quem domina a sua vida. Quem domina a sua vida. Quem domina os membros do seu corpo. É o Espírito Santo de Deus, é a vida de Jesus. Então não apenas com algo, mas com outras coisas. Você vai ter controle sobre o seu corpo. E Jesus pagou um alto preço para nos dar controle sobre o nosso corpo. Para nos encher da vida de Jesus. Essa palestra não é uma apologia ao uso de bebidas alcoólicas. Nós vimos aqui que ela pode, e em muitos casos, ela se torna pecado, rebeldia. O álcool é uma droga que mata e destrói famílias. Mas eu não posso dizer que ele por si só é pecado. Vamos orar? Faz sua cabeça. Senhor, como é difícil, Pai,
lidar com algumas questões, com algumas temáticas. Deus, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu declaro aqui que eu sou um miserável, dependo totalmente da sua graça sobre mim, me enchendo de sabedoria e de discernimento. Deus, eu sei que eu estou pisando em ovos aqui, mas, Senhor, nós queremos viver a vida real. Não tem como a gente fugir disso. Deus, obrigado porque nós temos de uma forma muito clara orientações muito práticas de como nós devemos viver a nossa vida em acordo com a sua vontade. No que diz respeito a esse assunto, ao algo, primeiramente, Deus, eu quero pedir, Pai, que em nome de Jesus, Deus, essa droga perca força no nosso país, Senhor, na nossa cidade, talvez na nossa família. Quantas pessoas, Deus, são destruídas, têm suas vidas ceifadas, Deus, famílias destruídas, homens que batem em mulheres, mulheres que fazem mal aos seus filhos, por causa dessa droga, por causa do álcool. Deus, nós queremos ter domínio sobre o nosso corpo, Pai, e nós fazemos isso sendo cada vez mais cheios do seu Espírito, Deus, da vida de Jesus. E Deus, nós queremos ter a nossa vida cheia da vida de Jesus, Senhor. Pai, eu quero te pedir que em nome de Jesus, esses adolescentes e jovens aqui, lidem com esse assunto, Pai, como o Senhor quer que eles lidem. Deus, que eles, acima de tudo, tenham domínio sobre os corpos deles. Pai, que o Senhor dê sabedoria para eles lidarem com esse assunto. Deus, que o Senhor dê discernimento para eles lidarem com esse assunto. Pai, que eles nunca, Deus, em nome de Jesus, se sintam pressionados, Pai, por grupos, por pessoas, a consumirem bebida alcoólica. Dê a eles domínio sobre o corpo deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E, Pai, aqueles que no tempo certo, no ambiente certo, com pessoas certas, vierem a utilizá-lo, a consumir, que eles tenham sobriedade, domínio sobre o corpo. E que em nome de Jesus, o álcool não vire nunca um instrumento de Satanás para destruir a vida deles. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai, cheios de temores diante do Senhor. Em nome de Jesus.